Hoje é dia do seu direito, a doutora Emília Corrêa está chegando. Ô Juju, depois analisa bem, por gentileza, você que trabalhou com aquele glorioso costureiro, o style, o estilo, eu tô te falando, estilo da doutora Emília. Bota a vinhetinha pra gente aí, por favor. E ela tá com a gente. A Juju tá impressionada, doutora Emília. Boa tarde, querida. Boa tarde. Ela trabalhou com o grande Ronaldo Esper, atuou por vários anos com ele e suas alfinetadas. E ela está dizendo que você está assim. Juju, eu fico surpreendente. Assim. Oh, meu Deus, essa Juju insuperável. Ela... Fantástica. O que mais? Extraordinária. Sensacional. Exatamente. Esse Serginho, viu? É um coringa. Não é, querida? Olha, mas vamos lá, vamos trabalhar então? Sim, vamos. Agora, Serginho. só rapidamente, qualquer dia, você já postou, né? Mas mostra pra gente aí, botar qualquer dia no vídeo a foto da Júnia, sua netinha, que é uma menina assim, é gostoso, faz bem pra gente ver verdade. Uma menina tão linda assim. É tão expressiva ela, vamos botar qualquer dia, de repente segunda-feira a gente bota ali um pouquinho, só pro povo ver. Com certeza, eu vou trazer então a foto, viu? Combinados. Vamos lá então. A primeira pergunta, Kátia Regina Aracaju. Meu avô faleceu tem 13 anos. Minha avó não fez o inventário. Ela quer vender a casa. Sem inventário, ela pode vender a casa? Tá aí, doutora. Olha aí, então. Kátia, essa é a pergunta também, que é a pergunta de muitos, viu? A gente sempre recomenda, é necessário, é inclusive imprescindível que se faça o inventário. Agora, nessa situação, eu vou orientar exatamente nessa situação. Ela já encontrou um comprador, não fez o inventário. Se vender, às vezes dá problema para quem compra. Então, o que é que pode fazer? Se ela, porque já está idosa, se existir outro herdeiro, qualquer um pode ser o inventariante. Já entra com o inventário e já faz uma cessão de direitos nesse sentido para poder vender a casa enquanto o inventário transcorre, para não perder a venda. Mas é necessário fazer o inventário, viu? Qualquer dúvida também, se a pessoa também não tiver condição, Serginho, pode procurar a Defensoria Pública ou um advogado. Se for um inventário sem menores, pode fazer inclusive no cartório, nem precisa ir para a Justiça. Maravilha, minha querida. Mais uma pergunta, por gentileza, coloca pra gente no telão. Desta feita, doutora de Lagarto, Carlos Eduardo. Tua terra, minha terra. né? Estou desempregado e pago pensão. Como é que eu faço para diminuir o valor da pensão, já que eu estou sem condições adequadas para realmente cumprir com essa obrigação? Então, olha aí, Carlos. Outra pergunta muito importante, porque tem gente que pensa, Serginho, o fato de estar desempregado não precisa pagar. Imagine que muita simulação ia ter de pessoas desempregadas. Mas mesmo desempregado, a pessoa tem que pagar a pensão. Nem que seja pouquinho, mas tem que pagar. Mas parece que ele se tornou desempregado, ele tem que entrar com uma ação pedindo para reduzir o valor da pensão, comprovando que está desempregado, e certamente vai sair aí uma determinação de uma pensão de que vai dar para ele levar. Eu sei que é aperto, mas vai dar para levar. O importante é contribuir, tá? E um caso, digamos assim, que de repente esse pai, ele até propositalmente pede demissão. Sim. Para se fazer de desempregado. Tem alguma situação assim, doutora? Tem, Serginho. Tem situação de todo tipo. Às vezes a pessoa perde a demissão porque não quer pagar a pensão. Veja que absurdo. Veja que absurdo. E aí pensa que isso não vai, ele vai se livrar. Não vai. O desempregado não livra, quem perde a demissão não também. Se tiver alguma vantagem, por exemplo, algum benefício nessa demissão é repassada, mas é importante que a mãe também esteja agindo e entrando com a pensão alimentícia. Acaba se dando mal, perde o emprego e deu ruim pro cara. Exatamente, não adianta nada. Pior ainda, e ainda né, pega doutor? a inimizade de toda a família. Exatamente. Maria Fernanda Itabaiana, quando nasci, era gêmeas, mas a outra não sobreviveu. Com isso, meu pai foi me registrar e não viu que havia errado, pois o nome da minha mãe estava errado por uma letra. Nossa, olha só que curiosidade. O que eu devo fazer? Maria Fernanda. Maria Fernanda, então, hoje tem tanta novidade nessa seara de nomes, de erros de nomes, né? Então, é importante que você procure o cartório. Existem erros que são resolvidos no próprio cartório, sem precisar entrar na justiça. Uma retificação dessa pode ser realizada no cartório. Procure o cartório, faça isso. Inclusive, Serginho, aproveitando, tem novidades, por exemplo, em relação à lei do nome. O nome, o prenome, que a lei chama de prenome, mas é nome para todo mundo. Por exemplo, Emília Corrêa, Sérgio Cursino,
O nome é Sérgio, o prenome é Sérgio, o sobrenome é Cursino. Hoje, maior de 18 anos, se não gostar do nome, que era tão difícil mudar o nome, já pode mudar, né? Tem uma lei federal novinha de 2022 que diz isso. Aí, só tem que ter cuidado aí e a gente vai ensinando isso no decorrer de outros... Se de repente eu quiser colocar assim, Sérgio Bolinho Cursino, eu posso? Pode, inclusive. Inclusive o Bolinho seria nome composto? É, exato. Seria Sérgio Bolinho Cursino? Sérgio Bolinho. Pode, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Estamos retornando com os seus questionamentos. Agora o Fagner Carlos de Aracaju. Uma pessoa física alugou um imóvel. Nesse imóvel funcionava uma empresa, na qual esta pessoa era uma das sócias. Foi contraída a dívida de aluguel. A empresa ou os sócios podem responder pela dívida? Então, olha, ô Fagner, eu entendo que nesse contrato aí, quem vai ter que responder é o locatário e o fiador. Vai se guiar pelo contrato de locação. Então, esses sim devem responder nesse sentido aí da dívida da locação, tá? Porque parece que ele já tinha antes e depois montou uma empresa, algo assim. Então, é por aí. Beleza, doutora. Mais uma pergunta, por gentileza. Seu direito, doutora Emília, de toda segunda e toda sexta. Cláudia de Jesus de Aracaju. Eu tinha uma dívida com uma faculdade, então eles pediram para descontar 10% do meu salário e 10% do salário do fiador. Porém, continua descontando do fiador, pois eu estou desempregada. Mas, para mim, o valor da dívida já foi pago. Como é que eu faço para ter acesso a isso e solicitar que parem de descontar? Mas que coisa enrolada essa, né, doutora? Muito enrolada, Cláudia. Olha... deixa eu já dar uma orientação de início. O que a pessoa tem que se preocupar aí é ver o que é que ficou certinho no contrato. Ler e reler o contrato para saber realmente de quem é essa responsabilidade, quem vai pagar, quem não vai pagar, se já pagou, tá? Então, contrato é a lei que vai dizer o que você, um e o outro, vai fazer. Quando tem alguma coisa fora do comum, uma cláusula abusiva, uma cláusula que não se encaixa, aí sim você pode brigar. Mas a orientação que eu dou é uma leitura melhor no contrato. Se tiver dúvida, leve para um profissional. Pode ser a Defensoria Pública mesmo. Ela pode ler e orientar, com certeza. Perfeitamente. Para a gente fechar, então, nesta sexta-feira, temos a pergunta do Paulo Andrade, Barra dos Coqueiros. Quero me divorciar, mas minha casa é financiada. Eu que pago as prestações. Como é que fica a divisão da casa? Preocupado, então, Paulo, hein? Veja. Ô Paulo, veja aí, que ainda não é uma casa, é um financiamento, né? Enquanto a gente tem um financiamento, a casa não é nossa, a casa é do banco. Eu acho que ele está questionando a questão exatamente dos pagamentos que ele pagou. Então, o que é que tem que ver, em primeiro lugar? O regime de casamento. Se casou em regime universal, é meio a meio. Se casou em regime de comunhão parcial, né? Então vai se dividir ali, o que pode se dividir é o valor das prestações, tá? Porque a casa ainda não está quitada, a casa ainda é do banco, pode se questionar isso, e aí sim. Maravilha. Doutora Emília Correia, só lembrando, amanhã. Café Emília. Café com Emília amanhã, né, no Instagram, 7 da manhã, todo sábado, 7 da manhã. E no Facebook também. E lá no Sul eu estava te assistindo, viu, tia? Olha que coisa linda. Bate, estava te assistindo lá no Sul. Que responsabilidade. Então, @Emília Correia Oficial, tá Exatamente. certo? Obrigada, Serginho. E um beijo na Catarina. Na Catarina. Tá bem a Catarina? Lindinha, tá bem. Tá bacaninha, tá bem ela, né? Tá. Então tá bom. E na Júlia também. A Júlia um beijo, linda. Querida. Tchau.